Agora a gente separa aqui uns minutos para a gente responder algumas perguntas. Eu já tenho algumas perguntas online, pessoal. Quem quiser fazer, claro que a gente faz o compilado. E aqui, só levantar a mão. Alguém tem uma pergunta para a Tirza aqui? Eu já tenho duas aqui, mas quem quer fazer uma pergunta? Ali no cantinho tem uma pergunta. Pode levar o microfone lá, pessoal da equipe. Tirza, vamos lá. Você falou da roda da vida, olha só. Adorei! Essa empresa surpreende sempre, né? Que lindo! Vamos lá. Eu recebi uma mensagem de um amigo falando sobre a roda da vida, né? Começou a participar do movimento Vida 360 e tem lá no portal. E ele entrou em desespero porque ele teve uma nota muito ruim, uma nota 0 nas finanças. Então, muito endividado. No momento que você tem uma nota muito baixa, isso não vai gerar um desequilíbrio na outra ponta? Você não vai ter que dar mais atenção em algum momento para alguma atividade? Como é que você vê essa questão? Porque eu acho que você fez de forma muito brilhante a colocação da questão da nossa humanidade mesmo, né? de percorrer o caminho e se reconhecendo. Mas em algum determinado momento você acha que a necessidade vai criar um desequilíbrio em outras áreas para que você possa enfrentar problemas? Vai. E é exatamente por isso, Zé, que o que a gente precisa entender, a gente vai estar lidando com algum nível de desequilíbrio em áreas da nossa vida. Então, veja, olha que leitura importante. Na hora que eu olho para a minha roda da vida e eu vejo lá em finanças 0, o que eu faço? O que me impulsiona é que isso é um retrato. Isso não é uma coisa marcada na pedra, é um retrato deste momento. Então, por isso que eu falo que é uma engrenagem. Na hora que eu percebo que na minha finança eu estou 0, o que eu faço? Eu busco ajuda. Olha que lindo. Eu vou buscar ajuda, eu vou aprender sobre isso, eu vou conversar. Eu quero buscar a colegas e profissionais que tenham a roda da vida esse aspecto bem desenvolvido. Por quê? Porque é com essa pessoa que eu vou querer sentar e bater um papo, para ela me ensinar. E aí eu vou chegar com você, se você é assim, e vou dizer assim, Zé, me ensina, como é que você está fazendo? Porque o seu está maravilhoso, o seu está azulzão lá, ó. O meu está aqui, eu não estou nem vendo a cor. Me ajuda. Como que eu posso aprender com você para melhorar isso aqui? E aí, certamente, quando a gente sentar para conversar, vai ter, de repente, um aspecto na sua roda que daí eu fluo melhor, eu sou boa nele, e a gente pode se apoiar mutuamente, né? E aí a gente vai fazendo um movimento. É a parte de construção da rede de apoio, né? Exatamente. Para cada um vai ser uma necessidade diferente, né? Justamente. A dúvida é porque realmente, em alguns momentos, alguma frente realmente mais emergencial surge e aí parece que o nosso foco, a nossa diretriz vai toda para lá, criando, sim, obviamente, outros desequilíbrios em outras áreas, né? Sim. Eu costumo dizer, gente, que a vida ela é essa dança constante. Ninguém está com a vida 100% equilibrada. Se você tiver, tem algo errado acontecendo, tem algo que você não está vendo, então veja, sabe? Então olhe, porque a vida é essa dança. Mas é uma dança que pode ser generosa, ou seja, a gente pode reconhecer isso e ver isso como um processo de aprendizagem. O que eu preciso aprender sobre isso para que eu possa começar a transformar? Ou eu vou ficar batendo... Como é que o povo fala? Isso aqui é em ponta de faca. Como é que é essa expressão? Isso, eu vou estar dando murro em ponta de faca. Só vai servir para me ferir esse diagnóstico, né? Então, se a gente usa isso como uma... Nossa, que retrato importante, para que isso possa virar instrumento de transformação e de aprendizagem na minha vida, tá ocupando o lugar que precisa ocupar, né? Legal. Tem uma pergunta aqui? Lá no fundo, por favor. Oi, Tirza, bom dia a todos. Querida. Obrigado pelos insights poderosos, tá, Tirza? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Maternidade é um grande desafio para a mulher, um grande desafio. Mas como é que eu posso ter esse equilíbrio entre maternidade e me autocuidar, sem achar que eu estou sendo egoísta? Vou caprichar. Me dá um exemplo prático, porque a vida nos desafia todos os dias. Como eu posso fazer isso? Obrigada. Essa sua pergunta é a pergunta de $1 milhão. Porque, assim, vocês estão vendo, isso daí tem a ver com aquilo que eu estava falando. Como é seu nome? Cláudia. Cláudia, obrigado pela sua pergunta. Alguém se sente assim como a Cláudia? Vamos levantar a mão. Que na hora que eu quero me autocuidar, mas não dá para mim, porque eu vou me sentir mal, egoísta. Então, olha só,
Eu vou tentar, é uma pergunta que daria para a gente fazer um curso inteiro. Aliás, bora fazer um curso sobre isso. Mas, tentando responder de uma maneira simples, Cláudia. Primeiro, essa resposta, ela não é linear, porque a gente vive nessa nossa sociedade, cuja economia do cuidado foi construída da forma como foi. A gente romantiza o autossacrifício da mulher e coloca nisso o valor pessoal dela. Então, a gente aprendeu que nós somos valorizadas quando nós somos úteis. De forma que, muitas vezes, você não se autoriza nem descansar. Não é verdade? Você está cansada. Eu não sei vocês, mas eu vejo assim, ó. Estou lá fazendo um monte de coisas em casa. Aí surge um horário vago. Aí você, ao invés de descansar, porque você sabe que você está cansado, você abre aquela sua listinha de coisas que eu tenho pendentes para fazer. Então eu vou aproveitar, já que, né? Então eu vou arrumar todos os armários hoje. Para quê? Todos os armários. Então eu vou fazer aquela faxina. Né? E esse é um exercício de autoconhecimento e de atenção plena que a gente precisa começar a fazer. E eu vou falar para você, não é fácil. Para mim, por exemplo, é muito difícil parar para descansar às vezes. Eu sou uma dessas, que se eu vou no meu modo automático, eu vou fazendo uma coisa, daqui a pouco eu só paro quando não tem mais condição. Eu falo, meu Deus. Aí, agora eu tenho tentado estar atenta. E um dos jeitos da gente perceber sobre o egoísmo, Cláudia, é pensar assim. É aquela máxima do avião, né? Máscaras de oxigênio cairão, coloque primeiro em você. Vocês sabem por que eles mandam a gente colocar primeiro na gente? Por quê? Porque a coisa é tão rápida que se eu tento colocar primeiro em alguém que eu amo, é capaz de morrer ele e eu. Sabe? Então, qual é o ponto aqui do autocuidado? A gente precisa entender assim, quando eu estou me cuidando, eu estou fazendo isso não em detrimento do outro, mas em benefício do outro. Por quê? Porque meu filho merece uma mãe massa. Ele merece uma mãe que esteja bem. Né? Esses dias eu estava fazendo uma dinâmica com mães, e aí eu falei assim, peça para o seu filho escrever como ele te vê. Gente, as mães voltaram numa culpa, numa tristeza, porque elas perguntaram para os filhos e quando elas trouxeram de volta, muitos colocaram cansada. Quem é a mamãe? Mamãe é cansada. Percebe? Então, olha que denúncia importante que a gente está recebendo. O nosso autocuidado, a gente precisa entender isso. Ele é o nosso combustível para que a gente não faça, e agora vem uma coisa importante. Barganha de afeto. Porque muitas vezes a gente estabelece uma relação com os nossos filhos que é assim, a gente espera que eles deem para nós, ou que as outras pessoas, os nossos familiares, deem para nós aquilo que nós mesmos não estamos sendo capazes de dar. A gente faz em busca do reconhecimento, e aí quando esse reconhecimento não chega, a gente se ressente. Mas a gente devia estar, deixa eu garantir o meu tanquinho afetivo, para que eu possa ganhar mais de vocês. E eu conto mais estratégias dessa no livro. Mas essa é uma conversa para uma vida, tá? Vamos começar. Legal. Mais alguma pergunta aqui, pessoal? Tem mais duas aqui. Vamos fazer rapidinho. Enquanto o microfone chega, Tirza, eu queria falar um pouquinho sobre as culturas organizacionais. E principalmente é um tema do momento, que são as novas gerações. Sim. Eu vou pegar um caso que não é de ninguém, mas é um relato, né? Eu acho que isso é comum. A gente passou por uma pandemia. Obviamente, acho que a gente sofreu um processo de digitalização muito forte. E hoje a gente vê, e eu vi um relato de um amigo empresário, e ele colocando que a força das novas gerações tentando o trabalho home office e pessoas trazendo as pessoas para a organização. Eu vi aqui que você... Obviamente, sempre na questão do diálogo, que é tentar propor um caminho para ser conduzido, mas... E aí eu faço um relato, né? Bom, eu quero trabalhar home office, daqui a pouco a pessoa... Eu não quero ligar a câmera, e já está surgindo agora as pessoas que não querem nem falar com o áudio, a câmera fechada e o áudio fechado, que é conversar apenas com texto. Então, eu acho que isso está chegando a um limite. Qual é o limite da cultura da organização com aquilo que a gente precisa trazer para equilíbrio? Ou seja, eu vejo que parece que as coisas
eu não sei até que ponto é a responsabilidade da pessoa e até que ponto é uma contribuição da organização. Então, eu vejo um ambiente, às vezes, de conflito inevitável. Sim, eu acho que tem. Eu não sei se eu entendi direito, Zé, a sua pergunta, mas o que eu vejo? Eu acho que sim, tem um conflito inevitável mesmo, e eu não acho que isso seja um problema. Então, uma das primeiras coisas que eu acho que a gente precisa começar a desmistificar o conflito. Se relacionar é conflituar. Se nós estamos inteiros na relação, a gente vai ter conflitos inerentes. O problema é o que a gente faz quando o conflito acontece. A gente se cala, vai cada um para o seu canto, ou a gente atravessa. Tanto que na metodologia que eu trabalho, eu nem falo em resolução de conflitos. Eu falo em travessia. Eu falo que conflito é algo que a gente atravessa, né? E tem uma questão geracional séria e a gente precisa balancear algumas questões. Porque essa liberdade absoluta, ela também não existe. Então, existe um contorno. E quem precisa dar esse contorno é a instituição. Então, qual é o contorno? Quais são as regras que fazem a gente trabalhar aqui? E esse é o contorno. Olha, as nossas regras são essas. E aí a pessoa pode estar no agir da sua liberdade de ser aderente ou não àquilo. Agora, isso também não pode fazer com que as organizações se enrijeçam, né? Então, se eu estou vendo um fenômeno acontecer, é importante que as organizações olhem para esses fenômenos e pensem, peraí, o que é que tem aqui que a gente precisa aprender, como que eu lido com essa situação? E chamar, sim, alguns desses interlocutores para o diálogo, para uma conversa franca, para que a gente possa entender com o que a gente está lidando e começar a construir essas pontes, né? Então, eu vejo esses dois elementos, né? Eu sempre creio que a conversa é o nosso maior instrumento de trabalho. Eu digo isso para todos os gestores que eu acompanho. Eles falam assim, eu estou descendo muito por operacional, eu estou descendo muito por operacional. Eu falo assim, se você está descendo por operacional, você não está fazendo o seu operacional. Qual é o operacional da gestão? Conversar, dar feedback, escutar, estar atento. Então, o gestor vira um interlocutor disso. O que eu estou observando aqui da minha equipe? Minha equipe está toda trabalhando, está dando ruim, eu não estou conseguindo me conectar, não estou conseguindo acessar. Como que a gente constrói, né, essas pontes? Mas eu acho também que não é uma resposta pronta. É um momento difícil mesmo. São novas condições sendo apresentadas, né? Ou seja, é jogar uma partida que a regra está sendo construída ao mesmo tempo, né? Exato. Não, respondeu super, Tisa. Acho que é uma coisa para a gente refletir. Como falou, realmente não há uma resposta pronta, mas há realmente já que se observar sobre esse novo modelo. E não simplesmente acusar, agora é assim, agora... Né, não agir de forma simplesmente reagindo à dor. Né? Como é que vai sair do outro lado? Bom, vamos aqui mais uma pergunta, por favor. Bom dia, Tisa. Bom dia. Eu sou Fabiola, sou da Polícia Militar. E esse foi um dos presentes que eu ganhei do mês das mães, né? E agradeço esse presente de poder estar aqui presencialmente. A gente já vem acompanhando dentro da Polícia Militar o movimento 360 desde o início e pretendemos ficar até o fim. Mas a minha pergunta que vem aqui, que eu queria que a senhora falasse um pouquinho para nós, eu também sou mãe, mas eu sou mãe de uma pessoa um pouquinho mais velha. Meu filho tem 19 anos. Como eu fui mãe muito nova, Issam Tiba, Léo Freeman são meus companheiros de cabeceira. Só que agora chegou um momento novo. Sim. Ser mãe de adulto. E não tem literatura sobre isso. E eu vejo isso recorrentemente dentro das minhas amizades, dentro do setting terapêutico também. E a gente precisa buscar isso. Qual é a medida desse limite? De eu largar meu filho para que ele possa viver as experiências e as frustrações sem sentir esse abandono. Eu, conversando com a minha colega do lado, na dinâmica, ela tem 2 filhos, de 38 e 40 anos. E também tem essas dificuldades de romper esses laços e deixar crescer. Então, se a senhora puder falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre esse apoio sem deixar a pessoa crescer. Como deixá-la crescer dando apoio. Obrigada. Obrigado. Nossa, fabulosa essa ponderação que vocês fazem. Eu amo as perguntas, mais do que as respostas até. Porque que ponderação importante, né?
Quando eu te escuto, Fabíola, eu escuto assim, eu acho que tem um grande desafio mesmo, que é a da arte do viver e da arte do se relacionar, que é como é que você rompe sem abandonar, romper sem abandonar. Mas tem um nível de rompimento que a gente precisa fazer. Porque essa pessoa que está se tornando adulta, porque com 19 anos, os outros filhos dela, da sua colega, aí a gente já fala que é adulto valendo. Agora, 19, eu ainda não sei. Sabe por quê? Porque hoje, o que a literatura preconiza sobre ser adulto? O que é ser adulto? Aliás, no livro eu falo bastante sobre essa experiência do adultecer. Mas o que é ser adulto? É ser autônomo. É eu dar conta de sustentar em mim as minhas responsabilidades e honrar as consequências que elas tiverem, do lado positivo ou do lado negativo. E muitas vezes os nossos jovens adultos, eles ainda ficam dentro da nossa casa muito tempo, ou seja, a responsabilidade, o custo, ainda recai sobre a mãe. Então é um nível de autonomia assistida, porque não é totalmente autônomo, porque quem paga essa conta, né? Então, tem um caminho aí que eu acho que é semelhante ao caminho que eu estava respondendo aqui para a pergunta do Zé, que é uma conversa constante. Por isso que eu trouxe para vocês que um dos vetores do nosso processo de transformação é a comunicação clara. Quais são os limites que nós vamos estabelecer aqui? Até para a convivência. E tem um nível, gente, de dor que nós mulheres, mães, precisamos começar a acolher, que é quando a gente vê os nossos filhos fazendo escolhas e se pondo em posições vulneráveis que a gente não gostaria de jeito nenhum e que você quer ir lá e ser banho urso, né? Fala assim, vem para cá, volta aqui para trás das minhas costas, quem vai resolver esse negócio para você sou eu. Só que a gente precisa cuidar muito disso, por isso que eu falo que o autoconhecimento, o autocompassivo é a nossa maior ferramenta de trabalho. E as outras mulheres que caminham conosco, porque, não tem resposta certa, 2, a gente precisa segurar aqui e deixá-las viver a experiência deles. E não é só quando eles são adultos. Vou dar um exemplo para vocês de criança. Trabalhando numa escola, escutando mães que trabalhavam nessa escola, era assim, o menino vai subir em árvore. O que as mães querem fazer? Ir lá ajudar a parar, mediar, né? E aí a professora, que era especialista nessa metodologia, ficava segurando a mãe. Trabalhando a mãe, não estava trabalhando a criança, estava trabalhando a mãe, dizendo, segura, sustenta, deixa que ele descubra os limites dele. Se você bota ele em cima da árvore, ele corre o risco de crescer, de cair. Agora, se ele consegue subir, ele vai dar conta de descer. Então, segura. Então, tem um tanto, gente, de experiência que é vivendo e aprendendo, começando e recomeçando, a partir da empatia, do recomeço, que a gente vai desenhando isso. E tem hora que a gente vai enfiar os pés pelas mãos e a gente vai precisar chamar de novo e falar, meu filho, eu sinto muito, me desculpe, eu errei aqui, o que é que você precisa de fato, qual é a ajuda que você precisa. Deixar que eles nos ensinem um pouco sobre o que eles realmente precisam. Semana eu tive uma conversa dessa com meu filho, de 14 anos. Que eu meti os pés pelas mãos e eu precisei voltar atrás e refazer. Então, eu acho que é em cada momento. Mas essa coisa da literatura sobre filhos mais velhos é uma excelente... É necessário mesmo, você tem razão. Vou trazer a Liana para responder. Mãe, você quer vir responder essa pergunta? Como é para você? Bom, vamos lá. Temos a última aqui. Aqui, pessoal. Eu sou Andréia Tirza, sou psicóloga, somos da equipe da Defensoria Pública do Distrito Federal. Eu precisava dessa sua palestra há 30 anos atrás. Porque eu não me enxergo mais uma equilibrista. Mas a gente falando, as meninas que me conhecem sabem que as chinesas de prato me incorporam. Mas eu me tornei uma pessoa equilibrada e não acho ruim. Porque eu saí do campo de batalha, do fronte, do vamos atacar, para o deixa eu respirar e ver o que vem. É isso aí, perfeito. Então, o equilibrado me traz a sonoridade melhor do que a equilibrista. Gostei do balanceamento. E eu penso, com a fala da Fabíola, e da colega
da maternidade, que a Cláudia, na hora que eu ouvi a pergunta dela, eu respondi aqui: deixa chorar e vai tomar banho. É isso. Tentativa e erro, não sou comportamental, tentativa e erro faz parte. E eu enxergo que essa é a modificação que estamos vivendo. Isso mesmo. Não existe a receita. A gente está tentando. Pandemia veio, modificou-se do presencial ao home office. Não querem mais relações. E agora? Então, são circunstâncias, são culturas, são momentos, são tentativas. E penso que, em todas elas, a gestão, a autorresponsabilidade para o autocuidado é a resposta, que é o que a gente está fazendo com o Movimento 360. E as instituições e as pessoas que eu venho, estamos também desde o início participando, as pessoas estão tentando fazer esse compilado e levando, fomentando em outras vertentes. Porque a roda vai continuar girando. Mais capenga, menos capenga, de um lado melhor, de outro pior, aos travancos, mas vai acontecer. Então, mais do que uma pergunta, é um agradecimento. Numa última enquete aqui fora, eu disse que o que tem me acontecido aqui dentro são provocações. Isso. Hoje, essa sua foi fabulosa. Eu penso que há 30 anos atrás, o meu desejo era ser fresca, porque eu não conseguia. Eu enxergava essa necessidade. E, na hora que você fez a pergunta, quem deu start a isso? Eu falei, eu não pedi para ninguém tirar a minha necessidade de ser mulherzinha, cuidar das minhas flores, cuidar da minha casa, de eu ter que dar conta, independente da competência e capacidade que eu tenho. E eu quero continuar fazendo isso. Dar conta é isso. Esses dias eu tive que dar conta de mim. Meu corpo parou, minha equipe me sustentou, me deu suporte, minhas filhas vieram, uma de 30 e uma de 26, me socorrem, tem família, tem amigos, mas se eu não paro... Esse é o ponto. E eu acho que é essa a verdadeira dinâmica para cada um de nós, homens, mulheres, novos, velhos. Então, muito obrigada pela provocação. Adorei o caber. Então, hoje eu sei que eu caibo bem em mim. Às vezes, o basta pode ser só assim, será? E depois eu falo isso com você. Muito, muito obrigada. Mais do que uma pergunta, de fato, era um agradecimento. Obrigada. Muito legal, André. Obrigado, viu? Maravilhoso depoimento. E, Fabíola, só complementando, você citou 2 ícones, né, aqui dessa criação dos filhos, né? Um a gente não pode trazer, né, que já é falecido, já esteve conosco no passado, o Isamitiba, mas o Léo Freimer é o nosso convidado aqui em agosto. Tá bom? Uma salva de palmas, legal. Tirza, tem mais uma aí? Ah, tem mais uma. Vamos lá. Tirza, bom dia. Bom dia, querida. Tirza, como você citou, um pequeno pedaço, eu sou uma mãe de uma criança atípica, mas eu não me considero uma mãe atípica. E até acho que esse termo vem sendo usado, sendo estendido. Isso. Mas, assim, esse não é seu tema, mas eu gostaria que você pensasse sobre isso, Perfeito. né? Porque você é uma palestrante. E isso é muito legal, poder abrir esse espaço. Com certeza. Porque essas mães estão na invisibilidade. Exatamente. Entendeu? Principalmente quando se trata de funcionárias, de estar em empresas. As pessoas não entendem e não imaginam o que é toda essa rotina que a gente passa e atravessa. Então, assim, eu gostaria de pedir a você, que é palestrante, que quando for fazer uma palestra, principalmente no serviço público, até empresas privadas, que as pessoas tenham essa sensibilidade. Sim. Porque nem sempre uma mãe, quando ela sai ou quando ela não pode, é porque ela não quer. Exatamente. É porque realmente não tem condições. E uma outra coisa que eu quero falar é que, muitas vezes, esse equilíbrio, esse tempo que você fala, é necessário ter esse tempo. Realmente, é muito importante. Mas, para essas mães, muitas vezes, realmente não tem como.
não é porque elas não querem, mas é porque a condição em que elas vivem, ou os filhos vivem, não permitem. Isso mesmo. Então, eu acho isso muito importante, e muito importante de falar isso em todo o setor, porque eu acho que essas mães não podem continuar na invisibilidade. Tá bom? E eu agradeço a oportunidade, e a oportunidade de estar colocando essa questão aqui. Porque nós, mães e pais, a gente realmente tem que falar sobre esse assunto e tem que abraçar essa causa, em todos os setores, né? Para que nossos filhos possam exercer o direito de cidadãos. Sim. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Pela palestra. Obrigada. Bom, Tiers, eu vou pedir para você fazer um breve comentário, mas já aproveito para mostrar aqui o lançamento, então, em primeira mão para vocês. Sintam-se privilegiados. Está aqui o Basta, né? Liberte-se da exaustão e da culpa e faça a vida caber. Foi a pergunta que eu fiz, o que é o CABER, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para todas as mães, inclusive para a nossa colega que falou aqui também. E tem a sequência agora também do evento, que eu acho que também contribui muito com aquilo que ela Acho se que ela posicionou. vai se sentir bem contemplada com o que está por vir, né? Bom, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É sempre uma alegria quando o Zé me chama. Eu fico super feliz e venho com o coração trabalhar aqui com a Anne, com a Sisters. É uma longa jornada e é um prazer imenso. Eu me sinto muito, muito cuidada quando eu estou com vocês. É muito bom. E esse livro, vocês estão recebendo em primeira mão mesmo, porque o lançamento dele, o lançamento oficial, é só no dia 4 de junho. Mas eu fiz vir antes para Brasília só para poder trazê-lo para vocês, que estão aqui presentes hoje. Então, foi um jeito, quando o Zé falou que até eu sair correndo na editora, eu falei, gente, vai ter que sair porque eu quero levar para o Movimento Vida 360. E porque tem tudo a ver com isso que nós estamos conversando aqui, né? Com todas as provocações que vocês trouxeram. E esse livro, ele traz muito disso do ponto de vista técnico, mas ele também traz da minha experiência. Eu conto um pouco as minhas próprias histórias. Então, Cláudia, você que me pediu exemplos práticos, o livro está recheado deles, tanto dos meus saberes quanto dos meus não saberes, e do que eu tenho aprendido enquanto eu aprendo. Então, muito mais, gente, do que um manual. Eu não tenho essa pretensão de trazer para vocês um manual daquela que sabe de todas as coisas. Sigam isso daqui que a vida de vocês vai ser transformada. Não. É um livro que surge muito mais de uma coragem de compartilhar o que aprende enquanto aprende, sabe? Eu tenho construído toda a minha vida profissional nisso, a partir dessa humanidade compartilhada que nós temos, a partir das nossas dores compartilhadas, que são minhas também. Então, como que a gente pode experimentar isso juntas e construir um antimanual, mais um caminho? Uma das coisas que eu falo no livro é que ele não é um trilho, ele é uma trilha. E trilha tem a ver com isso, não é? Às vezes a gente pega lá no mapa e ela está muito bonita no mapa, mas quando você chega lá na vida real, às vezes teve uma tempestade, às vezes um tronco caiu e você tem que construir uma alternativa. E aí eu espero que o livro, que ele seja essa alternativa para vocês. A metodologia que eu trago no livro foi essa metodologia que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, que eu nomeei como caber. Porque eu quero que a vida que faça sentido para cada uma de nós caiba na nossa vida. Então é para qualquer pessoa que queira, homens e mulheres, queiram ter uma vida que faça sentido real para você. Que você não precise mais ficar buscando esse equilíbrio perfeito que está do lado de fora, mas sim que você seja capaz de construir uma vida equilibrada de dentro para fora. Essa é a grande proposta do caber, né? E aí por isso eu trago esses 5 elementos. A coragem, porque sem coragem a gente não consegue fazer isso. O autoconhecimento, mas que ele não seja um instrumento de autopunição, porque eu acompanho diversas pessoas que me dizem assim, Tirza, mas eu já sei disso, que raiva de mim, eu estou caindo no mesmo buraco. E aí, às vezes, o autoconhecimento, que era para te apoiar, vira um instrumento de chicote. Não, gente. Então, um autoconhecimento autocompassivo, um aprendizado desse balancear a partir desse estado de presença, empatia, porque a gente precisa aprender a estar com o outro, e ser na presença do outro, e a possibilidade da gente começar e recomeçar quantas e tantas vezes forem necessárias. Então, esse é o convite que o livro traz. Ele é um livro colo. É um livro para você ler e você falar, ai, eu me sinto acolhida aqui,
mas também com estratégias novas para que você possa transformar a sua realidade nesse movimento que a gente está aprendendo aqui no 360. Legal, uma salva de palmas para a Tirza. Como quebrar aqui um protocolo? Vem cá, Aliana, que hoje vem aqui, olha só, a gente vai... Como tem uma craque aqui, vem aqui, Eliana. Uma salva de palmas aqui para a mãe da Tirza, que veio aqui prestigiar. Vem cá, Eliana. Só para a gente tirar uma foto aqui, como é uma manhã focada no Dia das Mães. Eu brinquei, né? A Liana que tinha que responder a pergunta da Fabiola, né? É mãe de 45, 43 e 41. Ou seja, vocês podem bater um papo com ela. E ela faz isso muito bem, viu, gente? É um exemplo. Legal. Gente, uma grande salva de palmas. Sintam-se todos homenageadas as mães. Tirza, obrigado mais uma vez.